Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês um pequeno vídeo sobre o livro de respostas de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E como vocês devem lembrar, nós estamos gravando vídeos bem pequeninos dos 50 capítulos desse livro, né? Que fala sobre relacionamento humano, na família, na sociedade, entre os amigos, né? Foi um livro escrito pelo Emmanuel com respostas bem curtinhas, né? Por isso que o nosso vídeo é curtinho também, para que todos possam receber essas pílulas de luz que o nosso querido Emmanuel grafou pela pena do nosso querido Chico Xavier. Tá? Vamos direto então ao vídeo, lembrando que se vocês gostarem, pode se inscrever no canal aí, podem deixar o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo, que nada mais é com o objetivo de ajudar as pessoas e divulgar a doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, do livro de respostas, hoje o capítulo que nós vamos ler e estudar chama-se Age e Verás. Então, o que Emmanuel nos fala aqui nesse singelo capítulo? Ele diz o seguinte: procuras a paz? Queres felicidade? Acho que todos nós responderíamos sim a essas duas primeiras perguntas, né? Recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes tanto quanto puderes. Né? Então, o que está dizendo o Emmanuel aqui? Tranquiliza, né, aquelas pessoas que estão ao teu lado, dando paz e felicidade a elas, porque Deus nos retribuirá com paz e felicidade, porque ninguém consegue nada do nada, né? Poderíamos lembrar também a fala de Jesus, que diz que não se colhem uvas dos espinheiros, dos abrolhos, né? A árvore boa não dá fruto mau, dá fruto bom, né? Então, se a gente pode espalhar alegria e felicidade, pela lei de Deus nós vamos receber alegria e felicidade de volta. Mas ele continua: para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. Então olha só, quanta lição em 3 linhas, né? Não admitas dificuldades insuperáveis. Não tem nada que seja insuperável. Às vezes as dificuldades são gigantescas, mas a gente vai passar por elas e vai seguir adiante, porque somos espíritos eternos, né? Outra recomendação muito útil do Emmanuel: esquece sofrimentos e queixas. Enquanto a gente fica perdendo tempo se lamentando e se queixando da vida, nós estamos deixando de fazer alguma coisa de bom. Então, aconteceu algo inesperado, existe um sofrimento em curso, esquece, segue para frente. Mas ele diz assim, ó: prossegue fazendo o melhor que possas. Não é que ele está dizendo assim, não, você tem que escalar o Everest, não, você tem que matar a fome do mundo. Não, ele está falando, faça o melhor que possas no lugar onde você está situado. E principalmente, não desanimes, porque o desânimo vem e bate muitas e muitas vezes na nossa porta, a tristeza, o desânimo. Então a gente tem que afastar o desânimo, afastar a tristeza e seguir à frente. A fórmula para não desanimar é seguir à frente, buscar atividades novas e procurar estar sempre fazendo o melhor. E ele conclui: a perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Então ele está dizendo, faça uma aposta, haja
né? E verás o resultado. Por quê? Porque a perseverança no bem aos outros paga dividendos, ou seja, dá resultados preciosos para nós, de segurança e alegria. E esse não é um pensamento egoístico, é um pensamento da lei de Deus. Nós recebemos aquilo que damos aos outros. Se nós transmitimos dor e sofrimento, certamente essa dor e sofrimento voltará para nós através do mecanismo de ação e reação, né? Aliás, tem um livro maravilhoso que eu recomendo ler do André Luiz, chamado Ação e Reação, psicografado pelo Chico, da série do livros que começa com o Nosso Lar, que fala desse assunto, né? Então prossegue fazendo o melhor que possas, o melhor que puder, tá certo? No lugar onde você está situado, na sua casa, no seu ambiente de família, no seu trabalho, da melhor maneira que você puder, sem desanimar. E continue perseverando no bem, porque nós vamos receber, sem que queiramos, vamos receber esses benefícios de volta, né? Eu não me canso, eu vou contar aqui rapidinho para vocês uma história bem rapidinha, que um casal chegou para conversar com o Chico em Uberaba e levava junto uma filha obsediada, com muitos problemas, pensando em suicídio, não saía da cama, não comia, estava assim à beira da morte. E quando foram se aproximando do Chico, né, o Chico viu aquela cena e tudo mais, viu a situação da filha, né, e o Dr. Bezerra de Menezes, que estava ao lado do Chico, falou para o casal: olha, façam algum trabalho no campo do bem. E eles na hora não entenderam muito bem o alcance, porque talvez esperassem uma solução rápida para o caso da filha, mas eles aceitaram a sugestão do Chico e passaram a visitar os presos ali mesmo, na cadeia pública de Uberaba, sem muita pompa, sem muita coisa, levando alguma coisa para os presos, né? Um livro, um bolo, uma coisa que pudesse agradar aqueles presos que estavam ali cumprindo pena, né? Passado um ano, a filha foi melhorando. Finalmente, 1 ano e meio, 2 anos depois, a filha dele estava completamente livre daquela obsessão, outra pessoa, muito bem. E eles voltaram lá no Chico, em Uberaba, para agradecer. E perguntaram: Chico, o que foi que aconteceu, né? E o Chico falou: meus filhos, é muito simples. Enquanto vocês iam lá acudir os presos, as mães desencarnadas daqueles presos viram o sofrimento da sua filha, do seu filho, da sua filha, e viram o carinho que vocês estavam dispensando aos filhos delas que estavam ali encarcerados. E essas mães desencarnadas passaram a ajudar a sua filha e foram doutrinando um a um os obsessores até que não sobrasse nenhum deles. Então o amor que você dedicaram aos filhos daquelas mães foi o que curou a tua filha. Então fica essa singela mensagem rapidinho aí, e um beijo no coração de todos. Voltamos mais daqui a alguns dias com uma nova história para contar sobre o livro de respostas de Emmanuel. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Olá, meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar um pequeno vídeo para vocês com mensagens curtinhas do livro de respostas de Emmanuel. Como a gente já comentou anteriormente, é um livro que tem 50 capítulos e nós estamos gravando um capítulo assim em cada semana, para servir aí para as nossas reflexões diárias, né? São mensagens bem curtinhas, que tem a ver com o relacionamento humano, no trabalho, na família, no nosso meio social, né? Se vocês gostarem do vídeo, depois no final
deixa lá o like, se inscrevam no canal, que assim vocês ajudam na divulgação, tá certo? Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre horas difíceis. É o capítulo 7 desse livro, Horas Difíceis, e assim, na minha opinião, é um dos capítulos mais bonitos, mais lindos, né? Que fala muito de perto ao nosso coração, que o Emmanuel nos trouxe nesse livro aqui, porque todos nós, em algum momento, né, passamos ou estamos passando, né, por horas difíceis na nossa vida, né? Então vamos diretamente ao texto aqui, que vai nos ajudar na compreensão da mensagem do dia de hoje, tá? Então, horas difíceis. A letrinha está meio pequena, porque o texto é um pouquinho maior do que os outros, mas dá para ler aí, ó. Eu vou ler junto com vocês, tá? E a gente vai comentando. Provavelmente estejas atravessando as horas difíceis que não aguardavas. Querias o empréstimo de recursos amoedados para acertar os próprios negócios e os amigos falharam. Perdestes todos os haveres num investimento que te parecia importante e que resultou em fracasso. Colocastes todas as esperanças num filho querido que te trocou por aventuras inferiores. Pessoas amadas deixaram-te a sós, afastando-se junto daqueles mesmos que te recebiam apreço e confiança. Companheiros de ontem surrupiaram-lhe hoje as vantagens e os bens. Apoiavas-te no afeto e na dedicação de alguém que a morte transferiu de plano, impondo-te desajuste e solidão. Se essas horas difíceis te surgiram na existência, não te desanimes e nem te desesperes. Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Então, né, minha gente, o que o Emmanuel está nos relatando? Situações que ocorrem cotidianamente na nossa vida, né? São as chamadas horas difíceis ou portas estreitas que nós temos que atravessar, né? O Cristo já nos asseverou, né, que aquele que quiser entrar no reino dos céus, que tem que passar pela sua porta estreita, né? Então, são situações como a que o Emmanuel descreveu, né? A pessoa estava dependendo de um empréstimo para um negócio que aí os amigos não conseguiram ajudar, perderam às vezes todo o dinheiro, o capital em algum investimento que parecia bom e depois resultou em fracasso, né? Às vezes depositou todas as esperanças num filho querido que acabou te trocando por outros caminhos e outras aventuras menos felizes, vamos dizer assim, né? Pessoas amadas que você também contava com elas, né, se afastaram, te deixando a sós, né? E são pessoas que você depositou apreço, confiança e tal, né? Companheiros do passado que hoje vieram te surrupiaram os bens, né? E situações como a morte de pessoas queridas, né? Que Deus decidiu transferir de um plano, né? Estão em outro plano de vida, né? Estão vivos como hoje, mas vivendo em outro plano vibratório, né? Em outras moradas, como disse o Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Mas que para nós, né, trouxeram algum desajuste momentâneo e um pouco de solidão. Então, o que o Emmanuel está falando, né? Se essas coisas estão acontecendo, acontecem com você, né, em momentos de crise, não desanimes, tá certo? E não se desesperes. Por quê? Porque você conta com Deus. Deus te amparará em qualquer destas circunstâncias. E todas essas provas, né, lembrando um pouco a doutrina espírita, são provas que nós muitas vezes pedimos, né? Esteja no nosso plano reencarnatório, né? Para a gente sentir a ausência daquela pessoa, coisa que nós podemos ter feito com outra pessoa no passado, né? Então todas essas situações muitas vezes não encontram explicações diretas aqui nessa vida presente, mas certamente encontrarão respostas
sobre elas de coisas que nós mesmos fizemos nas vidas anteriores, né? Essa é a beleza da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, né? Porque senão Deus seria injusto se essas coisas acontecessem com um e não com outros, né? Então o que fala o Emmanuel? Não desanimes, não se desesperes, porque o desânimo e o desespero não contribuem para a solução desses problemas. Se essas crises e dificuldades te apareceram no caminho, é porque elas eram, necessárias. Então ergue a cabeça e vamos em frente, né? Vamos tentando resolver as coisas e trabalhando sempre no campo do bem, né? Porque trabalhando no campo do bem, como a gente sempre fala aqui, nós encontraremos simpatia, né? O universo conspira a nosso favor, né? Deus conspira a nosso favor. Os amigos espirituais que estão vendo a nossa caminhada nos ajudarão a superar essas dificuldades, nos dando força e coragem para superá-las adequadamente. E mais lá na frente, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, nós vamos entender melhor e vamos ficar felizes com o nosso comportamento se nós não nos desesperarmos e nem tampouco nos desanimarmos, tá certo? Fica aí então, gente, um beijo no coração de todos, essa mensagem aí para reflexão do fim de semana, né, que já está chegando aí agora, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau. Meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar um pequeno vídeo para vocês do livro de respostas do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que, como a gente já sabe, já falamos anteriormente, é um livro com 50 capítulos bem curtinhos e os temas estão relacionados ao relacionamento humano, né? Em família, em sociedade, no trabalho, com os amigos. Então, por isso que ele é assim fala tão perto aos nossos corações, né? Então, nós vamos começar, lembrando aí que se vocês gostarem do vídeo, podem deixar um like aí, né? Um joinha, como o pessoal fala, se inscrever no canal, para o canal ganhar mais relevância e ser mais visto aí por mais gente no YouTube e no final ajudar mais pessoas, né? Mas vamos direto ao assunto aqui. Então hoje nós vamos ler aqui e estudar rapidamente o capítulo de número 8. O título dele é O que vale? Né? Então, indo diretamente ao texto, o Emmanuel nos fala o seguinte: o que vale? Calamidades assolam a terra. Costumes novos criam agitação e tumulto. Ocorrências infelizes convulsionam a vida em torno. Pessoas amadas adotam caminhos diversos dos teus. Continua agindo e servindo. Olha o que ele diz: continua agindo e servindo. Realmente, o que mais importa é o que sucede dentro de ti. Então, eu acho essa mensagem maravilhosa porque nós estamos praticamente saindo ainda, ou quase saindo ainda de uma pandemia, que é o primeiro item aí: calamidades assolam a terra, né? Então, estamos passando por um período de 2 anos de pandemia com, né, milhares de pessoas desencarnadas, né? Pessoas às vezes próximas a gente, ou se não familiares, né? Então, só a primeira frase já diz quão atual é esse texto, né? Ele fala também: costumes novos criam agitação e tumulto. A Terra está em constante mudança, né? A tecnologia, os costumes, né? A vida agitada, né? Quem diria que a gente ia trabalhar em home office, ia conseguir fazer tudo pelo celular, né?
Ou seja, cria uma certa sensação de ansiedade em todos nós, né? A vida está absolutamente assim agitada, né? Por isso ele usa a palavra agitação e tumulto, né? Então, se não houver um certo equilíbrio, né, espiritual, um equilíbrio interior da pessoa, para colocar os pés no chão de vez em quando, fazer uma prece durante o dia ou antes de dormir, né, para se vacinar, né, contra essa agitação, né, nós entramos nesse turbilhão e não podemos até adoecer, né? Ele fala também, ocorrências infelizes convulsionam a vida em torno. Então, são o que? Ocorrências infelizes? São acidentes, são situações calamitosas, às vezes na economia, muita gente passando fome, ou acidentes, acidente aéreo, ou um vulcão que entra em erupção em algum momento, né? Então aquilo causa uma convulsão em torno e a gente às vezes acha que a vida perdeu o controle, né? E não é verdade, né? Deus está sob o controle de tudo, né? O Cristo está no leme, né? Tudo que acontece na Terra tem uma razão de ser, né? Pode ser que a gente não entenda ela de pronto assim, mas tudo tem uma razão de ser, né? Ele fala também, pessoas amadas adotam caminhos diversos dos teus. Isso acontece muito às vezes na vida social, ou no trabalho, ou numa sociedade com um amigo, com um irmão, ou num casamento, né? Ou numa amizade, né? As pessoas resolvem fazer caminhos diferentes, né? Então a gente não tem que se abalar por isso, porque cada um é dono do seu destino, né? Sabe o que deve, o que não deve fazer, e a gente tem que ter essa liberdade, dar essa liberdade, sejam eles amigos, parentes, primos, esposo, esposa, né? E continuar adiante, né? Então, essa é a mensagem central aqui, né, do Emmanuel, né? Continua agindo e servindo, ou seja, continua trabalhando, continua fazendo a sua parte e servindo, né? Servindo o que que é? Servindo o próximo, né? Fazendo um trabalho no campo do bem, ajudando o próximo, naquilo que você possa, no teu ambiente no teu alcance, né? Fazer alguma coisa de bom, né? Para que você possa também receber simpatia do mais alto, né? Das potências divinas que todos nós temos, elas possam se aflorar, né? Então, ele termina dizendo isso, né? Realmente, o que mais importa é o que sucede dentro de ti. Então, fora do teu ambiente externo, pode estar pegando fogo se você conseguir se dominar, ter autocontrole, ter autoequilíbrio, né? Se utilizar das ferramentas que existem na doutrina espírita, como a leitura de um bom livro, né? Fazer uma prece, né? Fazer um trabalho no campo do bem, tudo isso são suportes para que aquela convulsão, né, exterior, né, aquela agitação, todo o tumulto não penetre o seu ser, tá certo? E você não venha a ser desequilibrado com essas circunstâncias, né? Então continua agindo, continua fazendo a sua parte, né? O que Deus te situou? Aonde Deus te situou? Continua ali, fazendo o teu trabalho, fazendo o melhor que possas, né? E sem cobrar taxas de reconhecimento, como diz uma mensagem muito linda do Emmanuel, que fala, que se chama oração nossa, né? Sem cobrar taxa de reconhecimento de ninguém, né? Fazer por fazer mesmo, fazer por amor, né? E a gente vai treinando o nosso amor dentro de si, né? Aprendendo a amar, né? Igual andar de bicicleta, né? Quando a gente sai andando, a gente cai um pouco, tropeça. Então, amar é a mesma coisa. Ninguém nasceu sabendo, mas a gente vai aprendendo através do trabalho no campo do bem a servir e amar o nosso próximo, como nos recomendou o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tá certo, gente? Bom, fica aí mais essa pílula de amor aí para vocês, de reflexão, tá bom? Fiquem com Deus e voltamos na próxima semana. Que Deus abençoe a todos aí.
Meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um capítulo do livro de respostas de Emmanuel, né? Aquele livro que tem 50 capítulos, que nós estamos gravando capítulos semanais aí bem curtinhos para nossa reflexão, para o nosso pensamento diário aí em torno das lições da doutrina espírita, né? Se vocês depois no final do vídeo aí gostarem, podem deixar aí o seu like para que o canal ganhe relevância e a gente possa ajudar mais pessoas que assistem o vídeo junto conosco, né? Então, vamos lá diretamente ao livro de respostas. O capítulo de hoje é o capítulo número 9, intitulado Estabilidade. É de fato um capítulo muito curtinho, com poucas palavras, né? Mas com muita profundidade. O Emmanuel nos diz o seguinte: não te esqueças, paixão é um incêndio que passa. O poder se transfere de residência. O dinheiro caminha para endereços que ignoramos. O bem persiste. Então, o título, né, estabilidade, está querendo dizer que a única coisa estável no nosso relacionamento com Deus e na nossa vida de espíritos eternos é o bem que nós fazemos, né? Todas as demais coisas que estão sob empréstimo de Deus para nós, né, os bens materiais e até o corpo físico, e sem falar de tudo que temos aqui na Terra, né, tá sobre regime de empréstimo que Deus nos empresta para fazer bom uso, seja da inteligência, seja da saúde, seja do dinheiro, seja do poder, seja dos dons que cada um de nós eventualmente possua. Tudo isso são dádivas que Deus nos dá para que a gente possa fazer o bem, né? Possa fazer o bem o melhor que a gente puder, né? E o que vai persistir no final da história, quando a gente chegar lá no outro lado da vida, né? Que é a vida verdadeira, a vida espiritual, vai ser o bem que nós eventualmente fizemos, né? Todo o resto muda completamente, né? Uma pessoa pode perder todos os seus bens, tinha poder, tinha influência, de uma hora para outra deixa de ter poder, deixa de ter influência, né? A paixão, como ele fala, é uma coisa que vem e passa, né? Diferente daquele amor duradouro, né? Que não é como um incêndio, né? Mas é uma coisa que traz um calor íntimo. E o amor, quando me refiro não só o amor de um homem para uma mulher, mas o amor do pai para um filho, de um filho para um pai, né? E de um amigo, né? Todo esse amor no sentido amplo, né? No sentido mais amplo da palavra, né? Essa lição também, quando eu li pela primeira vez, me lembrou muito uma história que está lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, também psicografado pelo Chico, que se chama Joana de Cusa. É muito longo para que a gente possa comentar aqui, mas em rápidas palavras, o que tem a ver com o texto que nós estamos vendo aqui, é que Joana, ela era casada com o prefeito, o intendente da cidade de Cusa, né, lá na atual Cisjordânia, na época, na região de Cafarnaum, onde o Cristo viveu. E ela teve um encontro com o Cristo em morredouro, né? Na qual ela colocou o seu coração à mostra para o Cristo, e o Cristo lhe disse muitas palavras belas, né? Recomendando a ela que ela amasse aquele seu companheiro, né? E porque não adiantava querer transformá-lo à custa de palavras, né? E ela então prosseguiu a vida dela amando aquele companheiro, que passou por duras provas. Eles tiveram um filho e, como fala aqui o Emmanuel, em uma certa altura da vida, o esposo perdeu todo o poder que tinha
como intendente, como prefeito lá de Antipas na época, né? E tinha dívidas imensuráveis, impagáveis, acabou morrendo, sofrendo, com muito ódio no coração, e ela ficou sozinha, viúva, com aquele filho para criar, né? E ela resolveu trabalhar, trabalhou a vida toda, né? A vida que lhe restava, sempre com aquele amor que o Cristo havia ensinado a ela no seu coração, né? E o Cristo lhe disse que não são os sãos que necessitam de médico, né? São justamente os doentes, né? E que ela tivesse resignação e paciência com aquele marido dela que ela afinal teve, né? Eu sei que passaram-se os anos e nós vamos encontrá-la numa galera romana no ano de 68, quando as perseguições dos cristãos eram muito intensas, sendo conduzida para Roma num daqueles circos romanos, né? O ano de 68, se eu não me engano, era o reinado do imperador Nero, né? E aí nós vamos encontrar ela no momento final da vida dela, amarrada num poste de martírio, com o filho já moço ao lado, né? E o chicote chicoteando o moço, o menino, né? E aquele sofrimento todo, e o algoz pedindo para que ela negasse o Cristo, né? Que ela seria salva, né? Então o filho começa a gritar para ela: negue, né? Abjura, abjura, abjura. Então grossas lágrimas descem do rosto da Joana naquele momento, e ela vê passar por um instante toda a vida, né, de sofrimento, ao mesmo tempo de muita fartura no início, quando ela tinha tudo, né, era uma pessoa praticamente a primeira dama da cidade, né, tinha joias, poder, dinheiro, né, e estava ali só com o amor do Cristo no coração, né. E ela olha para o seu filho ali, né, e fala: cala-te, meu filho, porque não sabes o que dizes. Nisso as chamas começam a pegar fogo ali na roupa dela, e o algoz, procurando atormentá-la ainda mais, ele pergunta: então, esse teu Cristo só te ensinou a morrer, né? E as últimas palavras dela foram o seguinte: não, ele não me ensinou só a morrer, ele me ensinou também a te amar. E nesse momento ela sente no ombro dela a mão do Cristo, tirando ela daquela situação de sofrimento, né? É uma vida que vale a pena a gente ler. Esse livro do Humberto de Campos, né? Tem muitas histórias maravilhosas, chama-se Boa Nova, né? Que é evangelho em hebraico, é boa nova, né? E fica aí para nossa reflexão do fim de semana, da noite, e para os nossos pensamentos, né? Só o bem persistirá. Saibamos fazê-lo o melhor e no menor tempo possível. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar um capítulo do livro de respostas de Emmanuel. Esse livro que nós estamos estudando rapidamente em capítulos, né? Como eu já disse anteriormente, é um livro de respostas bem curtinhas. São 50 capítulos que o Emmanuel escreveu em função das perguntas que lhe eram dirigidas na época sobre questões do dia a dia, do relacionamento humano, do relacionamento no trabalho, do relacionamento na obra social, do relacionamento em família, né? São questões que iam surgindo, e eles reuniram então no plano espiritual essas respostas num livro chamado Livro de Respostas, né? E nós estamos aqui estudando um capítulo por semana para nossa reflexão, né? Então aí no final do vídeo, se vocês gostarem, peço que se inscrevam no canal, deixem o seu like aí
para que o canal ganhe relevância, né? E possa assim também ser visto e distribuído para mais pessoas e ajudando mais gente, né? Então, vamos lá diretamente ao tema de hoje. O tema de hoje se chama fraquezas, né? É o capítulo de número 10 do livro de Emmanuel, e o Emmanuel nos fala o seguinte: realmente, quando as fraquezas de companheiros determinados surgem no campo de trabalho, aparecem motivos para dificuldades e inquietações. Entretanto, quando isso aconteça, não te aflijas. Continua trabalhando e servindo. Não ouvides que todas as ilusões e fragilidades terminam destruídas por si mesmas. Então, né, meus amigos, aqui claramente o Emmanuel está respondendo uma pergunta que foi feita para ele, provavelmente no âmbito do trabalho assistencial, né, em que muitos companheiros mudam de ideia, saem, né, e às vezes o trabalhador contava com aquelas pessoas e se sente sozinho, né, em função daquelas mudanças, né, daquelas saídas, né, das pessoas, né? Então ele diz é natural que surjam, né, motivos para dificuldades e inquietações, porque a pessoa fazia um trabalho relevante ou menos relevante, não importa, mas era ali uma engrenagem no mecanismo de trabalho, né? Então ele diz assim: entretanto, quando isso aconteça, não te aflijas. Aqui por trás já tem um conceito muito claro. Não te aflijas por quê? Porque Deus está no comando de tudo, né? E os amigos espirituais estão vendo, acompanhando, às vezes muito mais na nossa frente, essas situações, e vão mandar recursos assim que possível, né? Então o que ele assevera, né? Para que o trabalhador continue trabalhando e servindo. Então ele é muito enfático em dizer isso, né? Ok, apareceu o problema? Apareceu. Algum companheiro saiu, desertou, desistiu, mudou de ideia, mudou de vida, ou por motivos outros, profissionais, né, pessoais, teve que abandonar o trabalho? Continua trabalhando, fazendo a sua parte e servindo, né? Então ele arremata, né, dizendo assim: não ouvides, né, não se esqueças que todas as ilusões e fragilidades terminam destruídas por si mesmas, né? Então, se o motivo do abandono daquele nosso amigo foi uma questão, às vezes, frágil, ela vai se solucionar por si própria, né? As situações vão se solucionar. E nós aqui, quando lemos pela primeira vez esse capítulo, nós lembramos do Chico, né? Quantas pessoas trabalharam junto do Chico, passaram por etapas diferentes da vida dele, né? Lá no início da carreira, em Pedro Leopoldo, quando ele psicografava na Fazenda Modelo, né? Se apoiou na família Joviano e nos companheiros do Centro Espírita lá de Pedro Leopoldo, né? Depois ele se mudou para Uberaba, né? Aí, contando com o apoio de um companheiro que chegou a psicografar vários livros com ele, da série André Luiz, que é o Valdo Vieira. Aí o Valdo Vieira também decidiu mudar de rumo, né? Fazer outra atividade, enfim. Deixou o Chico. Na época o Chico ficou, logicamente, sentido com o assunto, mas prosseguiu a tarefa dele no campo do bem, da mediunidade, né? E assim foi a vida toda, né? Então o Chico trabalhou incessantemente. Então passaram, eu não tenho medo de errar, centenas de pessoas que foram fazendo aqui e ali, ajudando o Chico, e ele firme no trabalho dele, né? Porque uma coisa que tem que ser dita, né, minha gente? O trabalho no campo do bem, o reerguimento espiritual e a reforma íntima, muitas vezes é mesmo um trabalho solitário, porque você faz dentro do seu coração e às vezes não conta com todos os favores que você achava que deveria contar, né? Então, mas isso faz parte da fortaleza que a gente vai construindo, né, em derredor de nós mesmos, né, para
para conseguir fazer aquilo que é mais importante, né? Fazer a nossa tarefa no campo do bem, fazer a nossa reforma íntima, né? Eu sempre digo que o maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? Ou por nossas fragilidades, ou por nosso desânimo, ou por nossas fraquezas, ou por nossa intemperança, irritação. Então essa luta é uma luta íntima, né? E o trabalhador do Cristo, né, trava essa luta de forma muitas vezes anônima e solitária, né? Então por isso que a gente tem que seguir para frente trabalhando. Vocês observam que em todas as páginas que o André Luiz ou o Emmanuel grafaram, eles sempre reforçaram, e outros espíritos também, Meimei, Maria Dolores, né, que escreveram pelo Chico, Humberto de Campos, sempre, Batuíra, eu não posso deixar de falar, né, sempre deixaram muito claro essa frase que está aí: continua trabalhando e servindo, fazendo a sua parte, que lá no fim o que vai interessar é a sua consciência tranquila. Tá bom? Fica aí, gente, mais essa pérola de amor no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau.